Graça e paz, queridos. Um bom dia e a graça e a paz do Senhor para quem está em casa e para vocês que estão aqui. A paz abundante do Senhor seja com cada um de nós. Amém? Hoje é dia da eleição. Todo ano eu tiro meia hora, do culto para dar para os irmãos irem votar. E eu vou tentar ser mais rápido, Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 10 e 11. Para falar sobre o Deus de toda graça. Coisa linda, O Deus de toda graça. Então ele diz, acharam? E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Que coisa linda, O Deus de toda graça, Ele diz que nós fomos chamados à sua eterna glória. Irmãos, há algumas coisas que Deus está me mostrando assim nesses dias, coisas que eu não percebia, quando li a palavra, mas agora estou percebendo essa graça maravilhosíssima do Pai e do Filho, e na operação bendita do Espírito que habita em cada um de nós. Quem é o nosso ensinador, aquele que nos ensina, é o Espírito Santo. Amém? Quem nos revela é o Espírito Santo. Então, olha que riqueza de texto. Ele diz, fomos chamados à sua eterna glória. Nós temos uma aliança com Deus, de vida para todo sempre, nunca mais se termina esta aliança. Cada dia nós deveríamos crescer, na graça e no conhecimento desse nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Amém? Então ele diz, e o Deus de toda graça, toda graça, Ele diz que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. É um chamado eterno, é um chamado para toda a eternidade. Não importa os dias que você vai viver aqui na terra, se são muitos ou são poucos, importa que nós somos chamados para a sua eterna glória, Se a gente morrer mais cedo, José Cláudio, a gente vai sofrer menos aqui, vai gozar mais da sua
eterna glória. E olha que ele diz: depois de haver sofrido um pouco. Olha que linguagem, né? Sofrido um pouco. Quanto Jesus sofreu, né? Jesus sofreu desde a sua chegada a este mundo. Foi rejeitado por toda a cúpula religiosa. O povo amou Jesus, não é? Mas a cúpula odiava o Senhor. E lá em João 17 diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo as odiou, diz a minha tradução. Agora o verso não gravei. Então diz: depois de haver padecido um pouco, e foi um sofrimento muito grande, né? Ele 17 e 14 de João. Você quer ler para mim? Dei-lhes a tua palavra, e o mundo as aborreceu. A minha diz: e o mundo as odiou. Porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, uma coisa aqui, né, é que nós devemos estar neste mundo, mas não sermos participantes deste mundo. Nós devemos, como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, né? Eu estou crucificado para o mundo, mas o mundo está crucificado para mim, né? Porque não adianta você falar, dizer: eu estou morto com Cristo, mas está vivo no mundo, na prática das coisas que não deveriam estar sendo realizadas. Então, ele diz assim: ele mesmo vos aperfeiçoará. É interessante, quase todas as palavras da Bíblia, de promessas, estão no passado. Essa não, essa está no futuro. Mas todas as promessas quase que nós temos, já estão no passado, já estão realizadas. Mas aqui ele diz: vos aperfeiçoará. Acabar a obra que ele começou com perfeição na minha vida e na sua vida. Então, talvez vai levar um tempo, não é? Depois da nossa conversão, para sermos aperfeiçoados. Vos aperfeiçoará. Mas pastor, não há ninguém perfeito. Então, acha uma gilete aí, corta essa palavra. Joga fora, joga no lixo. Mas a minha Bíblia eu não vou cortar. Ele diz: vos aperfeiçoará. 2, confirmará, tornar firme, certificar a firmeza e corroborar. Ó, pastor Francisco, achei uma palavra sua. Corroborar. Amém. Na obra que ele está realizando na minha vida e na sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então ele diz: aperfeiçoará, confirmará e fortificará. Que é uma fortificação,
é uma guarnição, né? É uma fortaleza, é um lugar forte. Olha só, Deus quer fazer de nós uma fortaleza. Ele falou? Ah, inabalável, glória a Deus. Coisa linda, né? Então ele diz, e fortalecerá. Fortalecerá. É tornar forte. É tornar forte. É tornar cada dia mais forte no Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Eu confesso a vocês que eu já li isso aqui muitas vezes, mas esses dias eu fui despertado para essa palavra, né? O Deus de toda graça, diz esse versículo, né? E depois ele diz, fomos chamados à sua eterna glória. Que coisa, né? Chamados à sua eterna glória. Não fomos chamados para servir ao Senhor daqui 5 anos, desistimos. Não, nós somos chamados para servir o Senhor aqui e em sua eterna glória. Quer dizer, isto é eternamente, isso é para todo sempre, isso nunca mais terá fim. É um chamado de uma grandiosidade, de uma extensão tão grande como o Senhor é grande, né? A Bíblia diz que o amor, né, do Senhor é muito grande. Não tem a maneira que nós possamos medir ou pesar ou pensar em outra coisa. Outro versículo, e hoje eu vou falar em alguns versículos, está na mesma carta, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Este é um verso muito chave, muito precioso, que cada um de nós deveríamos nos apegar a esta palavra, porque esta palavra pode muito. Vou repetir, essa palavra pode muito. Esta palavra pode muito. Se os meus olhos e os seus olhos forem abertos. Mas pastor, eu estou de olho aberto. Bom, eu também estou de olho aberto e até de óculos. Mas quando vai para a palavra, eu posso estar totalmente embaçado, totalmente cego. E é o que a maioria de nós anda, não é? Numa cegueira espiritual que precisa ser sarado, precisam ser curados. E qual é o dia da cura? Qual é o dia da sua cura e da minha? Ei! Crês tu isto? Crê mesmo? Se creres, verás a glória de Deus e verás o Deus da glória operando na sua vida. Amém? Então, outra vez ele diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosses sarados. Oh, glória! Como é que está o verbo aqui? Está no passado. Quase todas as promessas estão no passado, né? E essa dali está no futuro. Mas essa já é nossa para estar em ação de maneira preciosa. Então ele diz: levando ele mesmo em seu corpo. Aonde é que Jesus levou? Aonde é que Jesus levou? No seu corpo, aonde? Aonde ele levou? Aonde ele levou? Sobre o madeiro, na cruz. E ele diz: para que mortos, agora aqui apareceu um morto, né? Vocês veem que a Bíblia é rica nessa mensagem de que nós morremos. E vou dizer para você: mas a nossa natureza é caída. Ela é caída ou estava caída antes de encontrarmos o Salvador. E é interessante que aqui ele diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Ele não só levou os nossos pecados no seu corpo, como levou a nossa natureza que recebemos de Adão. Era para terminar completamente na cruz toda a manifestação de pecados na minha vida e na sua. A obra é perfeita. O Salvador é perfeito. O Salvador é glorioso. Ele é todo-poderoso. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E se você quiser ainda mais, ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados no madeiro, sobre o madeiro, né? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Que coisa maravilhosa. Isso aqui é algo para a gente começar a pensar, que todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as mazelas que aprontamos neste mundo, precisam ser colocados sobre Jesus. E o nosso fim da carreira em Adão termina na cruz, com a nossa morte e com a nossa ressurreição e com o nosso novo andar de vida na presença do Senhor. Hoje, quando a gente fala: agora você não precisa mais carregar pecado. Mas eu sou pecador. Nós éramos antes de conhecer a Cristo. Quem não conhece a Cristo ainda é pecador. E é pecador condenado diante do Senhor. A condenação ainda prevalece sobre aqueles que não receberam o Senhor como seu Salvador, não é? Então, os pecados estão bem ativos neste mundo, e muitas vezes na própria igreja, porque nós ignoramos a revelação de que Ele mesmo, Jesus, tomou sobre si e levou no madeiro e aprontou uma obra
de grande livramento, de grande liberdade, de purificação de pecados, de lavagem no precioso sangue de Jesus. Então, os nossos pecados não podem estar acordados, não podem estar sendo avivados, mas os nossos pecados têm que ser morto. Aonde? Na cruz, juntamente com Ele. Há um grande segredo. João 3:14, ele diz que, João, quarto evangelho, João 3:14, ele diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 12:32, você lê para mim, está bem? E quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Para quê? Para que Jesus está atraindo a gente na cruz? Como Moisés levantou a serpente no deserto, e todos que olhavam para a serpente, que foram mordidos, eram curados. Agora, Jesus então foi levantado na cruz. E na cruz, ele atraiu todos os pecadores para morrerem juntamente com ele, inclusive a raça de Adão. Porque, irmãos, se a gente for para a leitura da palavra em Romanos 3:10 e 11, lê para mim, ele diz que não há como está escrito, não há, quantos justos? Não há um justo, nenhum sequer, todos, não há ninguém que busca Deus, só você. Nenhum só, não há nenhum que busque a Deus, nem um só. Então ele diz todos, né? Romanos tem um álbum aí com as fotos tremendo. Ele diz todos. Quantos, pastor? Todos se extraviaram e se tornaram inúteis. Para Deus não serve. Para Deus, você e eu, sem Jesus, somos inúteis. Desde Adão até o dia do seu encontro com o Senhor, o dia que o Senhor foi te buscar lá no lamaçal, lá nos lugares tenebrosos desta terra, né? Nós pensamos que Deus não faz essa obra, mas quem faz essa obra, só Deus pode fazer essa obra de salvação. Para quem, pastor? Os homens e mulheres mais desgraçados que já pisaram nessa terra. Pastor, e os bons? Jesus falou que os sãos não necessitam de médico. Você é tão bonzinho, tão caridoso, tão especial, que você não precisa de Jesus. Mas tem uma coisa, você está fora do plano desta salvação eterna, né? Chamados à sua eterna glória. Oh, aleluia! Então, todos os pecados de todos os homens e todas as mulheres que já pisaram nesta terra, Jesus levou
sobre si. E dos que não pisaram ainda, pastor? Jesus já levou sobre si, na cruz, o pecado de toda a raça de Adão. Se você quiser saber, em Cristo Jesus, toda a raça de Adão tem condições de ser restaurada. Sabe quando é que Jesus pagou o preço da minha salvação eterna aqui? Da minha chamada à eterna glória? Sabe quando foi? Foi lá. Para não exagerar muito, foi lá no Calvário. Mas ainda tem mais. É um Deus que tomou todos os nossos pecados, tomou todas as nossas iniquidades, tomou todas as nossas enfermidades. Ah, pastor, mas a minha não levou. Levou. Não há doença, não há pecado, não há enfermidade, não há nada que Jesus não tenha levado sobre si na cruz do Calvário. É na cruz, irmãos. Nós falamos bastante do batismo no Espírito Santo, não falamos? Mas um batismo tremendo é ser batizados juntamente com Jesus na cruz. Aqui está o segredo. A sua morte, da sua velha natureza e da sua velha vida de andar e pensar, está totalmente pago. Dívida paga. João 19, acho que é 31, né? João 19, 31. Amém? Todos acordados? Achou, pastor? É 9h30, né? Ou 31. 19, eu falei 9? É, por isso você não vai achar nunca. É 19. 31. Leia para mim, por favor. Acho que não é o versículo, é 19 e 30. Ou 31. E quando Jesus tomou o cálice, disse: está consumado. E o que quer dizer isso, está consumado? Está realizada toda a obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Pai, está tudo consumado. E tem uma outra tradição que eles dizem telestai, né? Que é na língua original, que quer dizer tudo pago. E nós gostamos de andar para pagar preço. Mas está tudo consumado, está tudo pago. Não tem uma promissória inteira para que o diabo venha nos cobrar. Por isso ele diz lá em Colossenses, né, 2,14, ele fala que as nossas cédulas, né? Não é isso?
que falavam contra nós. Ó, tendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E ainda gritou: Pai, está pago. O que você precisa para ser salvo? Crer que a graça de Deus possa te alcançar de uma maneira tremenda, porque homem e mulher nenhum tem condições de trabalhar para ganhar alguma coisa de Deus. Tudo é pela sua maravilhosíssima graça. Quanto custa a graça, pastor? É graça. Graça. A Bíblia diz graça, Pedro mesmo diz, né? Graça multiplicada. Nós temos uma graça multiplicada para trabalhar em nosso favor, para nos levar numa vida plena de vitória, de nova vida, de novo homem, de nova mulher, de nova criatura. Está tudo pago. Então o diabo se levanta e fala: mas você, e você, lembra o que você fez? Irmãos, quando o diabo vier sobre você e lançar alguma coisa que você já fez, mas que ele já te perdoou, você diga: está pago. Esse pecado que você me acusa está pago. Não, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que fazer. Pode ir. Aí virar um burro cansado. E o pecado com a carga em cima de você. É graça, irmãos. Sabe o que é graça? A graça é estendida a quem não tem nenhum mérito. Se você tiver algum mérito, você não recebe graça, porque a graça é dada a quem não tem crédito. E assim éramos nós. Quantos daqui de nós éramos assim? Todos nós. E se aparecer mais algum por aí, você também. É isso mesmo. Aí, Maurício. Então, esta obra que Jesus realizou na cruz é uma obra de assombro, é uma obra de espanto. E quando isso é aberto a nós, quando abre o livro da graça a nós, a maioria de nós tem uma reação rápida para dar cobertura ao pecado, porque é a minha natureza, é a minha qualidade de sangue. Sai daí, vai baixar no outro terreiro. Aqui não tem macho nem fêmea, aqui não tem judeu nem grego, aqui não tem judeu e nem grego e nem gentil. Todos estão debaixo do pecado e ao mesmo tempo Deus estendeu a sua graça para salvá-los. Pode dar glória a Deus? Tem coragem de dar glória a Deus? E os meus pecados, o que eu vou fazer com ele? Para de carregar pecado, gente. Está pago já, sua dívida está coberta.
Vou dizer de novo, sua dívida está coberta. Vamos ver, tem gente que ainda não percebeu. A sua dívida está coberta. Vou dizer em português. A sua vida está paga. Ó, tá vendo? É o português. A sua dívida está paga. É interessante. A Bíblia diz em Atos, capítulo 20, verso 28, Atos 20, verso 28, ele diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Está difícil isso aí, né? É difícil ser um aleluia, um glória a Deus. É difícil. Porque ele diz aqui, aos bispos, né, que ele está dizendo aqui, que são os pastores, os pregadores da palavra de Deus, que ele diz que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Em toda a obra da grandeza de Deus está a obra do Espírito Santo, não é? Já lá, desde lá de Atos, está dizendo assim, que vos constituiu bispos para apacentardes a igreja do Parque América, do pastor Disseu. Ah, não é minha não? Não é minha não a igreja? Deixa eu ver minha mão, ó. Nem um cravo. Aqui, ó. Nunca furaram aqui na minha costela. Na minha cabeça nunca puseram uma coroa de espinho. Não tem marca. E os pés que foram cravados na cruz. Esta é a marca do dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. É o dono e é o cabeça. Glória a Deus. Veja só, que ele resgatou, não é que ele resgatará, que ele resgatou quando? Na cruz, com seu próprio sangue. Vou dizer de novo, com seu próprio sangue. Glória a Deus, não é? Que coisa. Capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3, verso 25, ele diz: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos
sob a paciência de Deus, o qual Deus propôs. Quem fez a proposta? Quem fez a proposta? Deus. O qual Deus propôs para propiciação. Que palavra difícil, não é? Propiciação. O que é propiciação? O que é propiciação? Propiciação. O que é isso? Quem fez esta obra em nosso lugar foi o Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco eu não falo mais. Foi que o próprio Jesus, Ele mesmo se entregou, Ele se ofereceu como o sacrifício, como oferta suave ao Senhor, para nos remir, para nos comprar, para pagar toda a nossa dívida. Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, eu vou parar, achei que com essa palavra aqui. Ele diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Bom preço, comprados por bom preço, pelo sangue de Jesus. O preço da compra, do resgate, está pago no sangue do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos irmãos que falam que Deus só quer o nosso coração, não é? Deus só quer o meu coração, o que eu sou não importa. Importa sim, importa porque primeiro ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo, verso 19, e que habita em nós, que é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, não sois de vós mesmos. Eu e você, e qualquer outro de nós que está aqui, nós mesmos não podemos conduzir a nossa vida da maneira que nós pensamos. Nós temos um dono que nos comprou com seu precioso sangue. Amém? Então, ele diz: porque fostes comprados por bom preço, preço de sangue, sangue de Deus. Acha que não tem valor nenhum? Tem valor algum? Tem valor o sangue de Deus? É o sangue do próprio Deus que foi apresentado em nosso favor. Ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. No vosso corpo. Você não pode andar de qualquer jeito. Está na hora de nós apresentar a Deus também o nosso corpo na adoração. E o nosso corpo deve estar digno da lavagem, da purificação do sangue de Jesus Cristo. E nós
vamos descobrir que, comprados por sangue do próprio Deus, o nosso corpo, o nosso espírito, não é nosso mais. Tem novo dono, pertence a Deus. Amém, queridos? Então, eu creio que por hoje está bom. Agora vocês vão votar, né? E como o tempo é restrito, alguém vai falar alguma coisa? Rodrigo? Não? Muito bom. Então, graça e paz.